Fala, gente boa, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Estou aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Está Morto para ler hoje Marcos 10. Que Deus abençoe a nossa leitura de hoje. Marcos capítulo 10. Jesus atravessa o Jordão. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniam junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. A questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus e o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-los sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Ou seja, Deus não quer que a gente fique casando várias vezes. A gente vê nesse texto que Deus quer que a gente case com uma mulher só, que tenha apenas como uma mulher um casamento, a não ser que a pessoa morra ou a pessoa te traia. Nesse caso, você é livre para casar de novo, mas em outros casos não é o mais certo biblicamente. O mais certo é que você arrume uma esposa, case e permaneça casado com ela até que a morte os separe. Essa é a lei de Deus, é isso que Deus prefere. Evidentemente que hoje temos muitos casos de divórcio, infelizmente, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você permaneça casado com a mesma mulher a vida inteira. Por isso, é necessário escolher bem a pessoa que você vai passar os anos da sua vida. Afinal de contas, é até que a morte os separe. Jesus abençoou as crianças, então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos lhe repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. O jovem rico. E pondo-se Jesus no caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom, ou me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, Jesus está denunciando naquela pessoa ali o coração apegado às riquezas. É por isso que a Bíblia ensina várias formas de você ser generoso, e Paulo ensina várias formas de você ofertar generosamente. Hebreus ensina a generosidade do dízimo de Abraão e Melquisedeque. Então nós vemos vários relatos de formas de você não se apegar ao dinheiro. Evidentemente que a Bíblia no Antigo Testamento fala do dinheiro como colheitas, na Nova Aliança, no Novo Testamento, mais como dinheiro, né? Então, não é que não existia dinheiro na Antiga Aliança, só que o povo judeu ele vivia mais, os sacerdotes, os ministros da Antiga Aliança viviam com colheitas, né? Os da Nova Aliança, através de ofertas e dízimos, de forma voluntária, vivem com sustento financeiro, né? E disso tiram. Mas o que acontece aqui? Quando a gente se apega demais ao dinheiro, o dinheiro passa a nos ter, e isso é perigoso. Por isso nós devemos tomar cuidado para que o coração da gente não seja enganado pelas riquezas, mas que as riquezas sejam um instrumento de Deus para que a gente possa abençoar outras pessoas, entendeu? O perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é
para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando-lhes o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, senão para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor a mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Lembrando que quando Jesus fala aqui de receber casas, irmãos e irmãs, ele está falando no lugar que as pessoas iam pregar a santa palavra de Deus. Amém? Quando Jesus fala sobre receber muitas casas, muitos irmãos, é isso. É porque os discípulos iam em vários locais pregar a palavra de Deus, então eles acabavam recebendo isso, vários locais para ficar. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estavam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiraram e o seguiam, tomando de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Ele perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nós assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis-vos beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre nós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo quem era Jesus, o Nazareno, possa-se aclamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ou seja, o cara passou a ver por causa de Jesus. E isso é maravilhoso, meus irmãos. E Jesus aqui nos ensina também sobre se assentar à direita ou à esquerda de Jesus. Meus irmãos, a gente não tem que ficar buscando posições diante de Deus, porque nós já temos a maior posição, que é ser filhos de Deus. E Pai, obrigado por essas pessoas que estão assistindo, Deus, esse vídeo, essa live. Pai, que essas pessoas sejam abençoadas por Ti, Pai. Que nós possamos não buscar posições, Pai, mas buscar o Teu amor, que é maior que tudo, Pai. E eu oro dessa forma, Pai, e creio no meu coração, junto com meus irmãos aqui, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos receber Cristo todos os dias, mais do que qualquer coisa desse mundo, o amor de Deus,
a graça de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Valeu, pessoal, Deus abençoe. Valeu, valeu. Fui!